Bom, gente, como eu falei para vocês, os verbos irregulares é um pouquinho mais difícil. A gente sempre tem que partir da terceira, como sempre, não? Como nos verbos regulares, da terceira pessoa do plural, e o verbo tem que permanecer na irregularidade dele. Eu tenho que respeitar. Por exemplo, o verbo é estar, mas não é eles estarão, né? Ficaria mal. Eles estiveram, porque eu estive, ele esteve, nós estivemos, eles estiveram. Então, eu parti lá do passado, o primeiro passo, o segundo passo, eu apaguei o rã, a desinência do verbo, e o terceiro passo nós acrescentamos duplo SE. Aqui temos o se, né, que é a conjunção condicional. Se eu estivesse... Por isso é importante que vocês leiam sempre o passado, hein? Porque senão, impossível. Se ele também estivesse, fica igual, porque é singular e a gente deixa igual. Se nós estivéssemos, aberto com acento, estivéssemos, e se eles estivessem. O que passou aqui é que aqui, nas primeiras, a gente acrescenta CC, na primeira do plural semos e na terceira do plural sem. Exatamente igual que o verbo regular, com diferença que a irregularidade do verbo tem que sempre respeitar. Aqui temos o verbo fazer. Vocês sabem que não é fazeram, que fica horrível. É como o verbo dizer, que não se disse dizeram, né? É disseram. Vamos ver. O verbo fazer, lá no passado a gente fala eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram. Que vocês, no espanhol, seria hacer. Então, eu já encontrei a terceira pessoa, que é eles, o verbo no passado, eles fizeram. Segunda conjugação, verbo fazer. Segundo passo, eu apago aqui, não, a desinência do verbo. E o terceiro passo, eu acrescento o se de acordo com a pessoa. Aí, aqui no caso, vai ficar fizesse, mas vamos conjugar aqui com as pessoas. Na primeira pessoa, eu, se eu fi... Aí eu copio tal qual como está aqui e acrescento isso. Se eu fizesse... Se ele também fizesse, se nós fizéssemos, e se eles fizessem. Vamos lá, acrescentei semos, sem. Singular, as primeiras do singular e a primeira e a terceira do singular e a primeira e a terceira do plural. Bem, enfim, vamos aqui agora com o verbo, esqueci de colocar que verbo era. Esse é o verbo ir, não? O verbo ir, como eu conjuguei para vocês anteriormente, eles foram, porque eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. Então, eu encontrei o verbo, o primeiro passo, eles foram. Eu venho aqui, apago a desinência, fica for. Desculpa, eu apago a desinência, fica for. Eu acrescento duplo SE e fica fosse. Lembra? Se eu fosse o morador, receberia a carta. Fosse. E aí temos aqui o condicional. Se eu fosse. Se ele também fosse. Se nós fôssemos. É fechado o E. Desculpa, é fechado o O, por isso vai com os circunflexos. E se nós fossem, aqui acrescentamos semos e sem. Singular, primeira e terceira do singular, primeira e terceira do plural. Ok, gente? Bom, esses são os passos para chegar no imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Estude bem, uma vez que vocês assistiram o vídeo, estude um pouquinho lá no passado, porque na próxima aula a gente vai estar trabalhando esse tempo verbal, a gente vai estar repassando, e modo não, porque tem o tempo verbal pretérito imperfeito e o modo subjuntivo. Nós vamos repassar na sala de aula e vamos aplicar nas atividades. Agora o que eu vou explicar para vocês
é o futuro do pretérito, porque esse tempo, o imperfeito subjuntivo, ele sempre é conjugado numa oração, sempre está acompanhado do futuro do pretérito, que é aquele que eu falei para vocês no início, quando eu comecei a explicar, que é tudo que termina com ia. Não, eu faria, eu daria, eu comeria, nós comeríamos. Então, na oração, sempre que a gente armar, lembra, se eu fosse o morador, receberia a carta. Eu poderia dar volta na frase e dizer, receberia a carta se eu fosse o morador. E não muda o sentido da oração. E então, o que eu quero dizer para vocês é que esses dois verbos, eu costumo dizer que estão casados, não um com o outro. Geralmente, quando a gente usa uma oração completa, a primeira oração vai estar com esse tempo, aí tem uma vírgula que separa a segunda oração, vai estar com o outro. Por exemplo, deixa eu escrever para vocês. Se eu fosse o morador, essa seria a primeira oração. Não? Vírgula, quando eu tenho uma vírgula, uma coma, eu passo para a segunda oração. Ou seja, a primeira oração eu tenho fosse. Receberia a carta, aí eu já venho para a segunda oração. Receberia a carta. Vocês podem ver que na primeira oração eu tenho o imperfeito subjuntivo, depois vírgula, aparece a segunda oração, que é receberia a carta. Receberia a carta, vamos dar a volta? Receberia a carta, vírgula, se eu fosse o morador. Ou seja, gente, podemos ver aí, como eu já tinha falado, desculpa a letra, se eu fosse o morador. Temos na primeira oração, receberia, eu dei volta, né? Nessa aqui dizia, se eu fosse o morador, vírgula, receberia a carta. Dei volta na oração, receberia a carta se eu fosse o morador. E não mudou o sentido e fica corretíssima a oração completa. Gente, agora o que a gente vai ver é tudo que termina com ia, futuro do pretérito.